Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cartola Segue o Pai. Hoje é segunda-feira, finalizamos a rodada 18 ontem, estamos aqui com o nosso time na tela. Nosso time fez 68,51 pontos, não foi muito mal, acho que a maioria dos cartoleiros ficou nessa faixa de pontuação. Nós tivemos aqui o Cássio, que a gente tinha analisado com bom desempenho fora de casa, mas infelizmente o Corinthians sofreu o gol. Temos o Botafogo que segurou o SG, o Marcelo foi bem, né? Se não tivesse tomado aquele golzinho no final do Palmeiras ali, teria feito acima de 11 pontos. Tassiano foi a nossa decepção da rodada, o Cauli acabou mitando. Vila Sante não foi muito mal, fez ali seus 6 pontinhos, manteve a média. Arias, como a gente já tinha anunciado, foi muito bem na rodada. Marcos Leonardo salvou a gente ali, o nosso capitão, um golzinho no final. Soares não fez gol no Vasco, né? Jogou muito bem, fez 4,50. E o Tiquinho Soares, infelizmente, teve uma lesão no joelho ali, deixou a gente com 0,20. Mas ainda bem que a gente não foi com ele de capitão. Beleza, galera? A gente hoje vai fazer a análise da rodada, mais uma análise de números, assim, a gente não vai montar time, tá? Mostrei só o campinho aqui para vocês para falar da nossa pontuação, tá? A gente vai começar a analisar os números dessa rodada, tá? Vou analisar para vocês tanto no escala 10 quanto no Catimba Stats, tá? Para a gente poder ter uma visão bem ampla dos números, falar dos jogadores, ver quem que a gente vai poder mirar aí para essa próxima rodada. A gente sabe que está no início da semana, tem competição no meio de semana, mas a galera fica muito ansiosa já para começar a pensar nos jogadores que irão escalar, última rodada aí das ligas de turno. Então vai ser uma rodada muito importante para a galera. A gente já quer começar a falar durante essa semana dos jogadores, beleza? Vamos começar a nossa análise aqui falando um pouco dos goleiros, tá? Botei aqui o filtro de 5 jogos. Primeiramente, a gente começa a analisar por pontuação, depois a gente dá uma olhada nos scouts, já pela pontuação aqui, a gente tem alguns goleiros que são interessantes para a rodada, né? A gente vê aqui que o Vasco cede muito e o Bragantino conquista uma quantidade considerável de pontos aqui. Então a gente já vê o Cleiton como um bom goleiro. A gente analisando aqui a pontuação do Cleiton dentro de casa, ele fez 10 pontos contra o Inter, fez 6 contra o São Paulo, fez 5 contra o Goiás, fez 5 contra o Flamengo e fez 6, ou seja, um goleiro que está fazendo uma média muito boa dentro de casa, acima de 5 pontos. Então a gente já coloca o Cleiton como um bom goleiro para a rodada. Vamos deixar anotado aqui para a gente não esquecer goleiros que a gente pode pensar para a rodada. O segundo goleiro que a gente tem aqui é o Matheus Cunha, jogando em casa contra o São Paulo. O goleiro não zerou ainda, 2 pontos, 17, 12, 5, 8. A gente sabe que o São Paulo é um time que exige muito dos goleiros. O Luciano é um cara que chuta muito. Tem uns meias ali do São Paulo que chutam. E aí o Matheus Cunha, já com esse desempenho dentro de casa, pode ser uma boa opção. Se dando uma olhadinha aqui nos goleiros que o São Paulo pegou, a gente tem o Cuiabá aqui, o Walter fez 1 ponto, mas o Cleiton fez 6, o Rafael Cabral fez 12, o Gabriel Grando fez 2. Então, os goleiros aqui contra o São Paulo, com exceção do Cássio, né, que foi um clássico, não foram mal e não negativaram. E considerando que o Matheus Cunha é um bom goleiro, a gente tem aqui mais um goleiro para a gente anotar e deixar aqui na nossa análise de goleiro para a rodada 19. Matheus Cunha. Próximo goleiro que a gente tem aqui, mesmo que o Inter não ceda muito, mas pelo SG, é o goleiro do Botafogo, o PR, né? Fez 3 pontos na última, fez 13, fez 9, fez 8, fez 6, ou seja, um goleiro que vem mantendo a média. Botafogo com um retrospecto muito bom dentro de casa. Nesses últimos 5 jogos aqui, pessoal, que a gente está vendo, só tomou esse golzinho do Coritiba. Então a gente vê o PR aí como um ótimo goleiro também para essa rodada, né? Pela fase do Botafogo e pela qualidade do goleiro. Mais um goleiro aqui que conquista muito, mas tem um time que cede pouco, é o time do Atlético Paranaense, com o Bento, né? O Bento dentro de casa aqui, a gente tem umas análises dele, ó, -1, o único jogo que ele negativou, 11, 7, 5,7 e 9. Mas o time do Cuiabá, ele não cede muito, né? Então aí você já vê aqui, ó, que
que os goleiros que enfrentaram o Cuiabá, ó, 1, -1, 8 e 6. Só o goleiro do Vasco que foi bem. O que acontece? O time do Cuiabá tem a característica de, principalmente fora de casa, se fizer um gol, retrai. E aí não ataca mais. Então, se o goleiro sofre o gol, fica difícil de recuperar a pontuação com defesa. Já a gente vendo aqui em relação aos visitantes, a gente vê o goleiro do Santos como uma boa opção, né? Mas era o João Paulo com esses números aqui que a gente tem, né? Quem vai agarrar, pelo menos que está até agora no Cartola quando abriu, é o Vladimir. Mas a gente não pode esquecer que o time do Fortaleza é um dos times que mais cede defesa para goleiro, né? A gente vê aqui o Cleiton fazendo 7, o próprio Walter fazendo 11, o Bento fez 4, só quem negativou foi o goleiro do Galo, né? O goleiro do Bahia fez 7 pontos, Marcos Felipe. Então a gente pode ficar de olho no goleiro do Santos também. E o Vladimir é um bom goleiro, né? Eu vou deixar o Vladimir aqui, vamos colocar o nome de um goleiro que vai atuar fora de casa, que é bom, né? A gente tem que levar fé aqui também nos números. Depois a gente tem o goleiro do Bahia, tá? É uma boa opção. Vai pegar o Hulk, que chuta muito, Pavão chuta muito, Paulinho também. Né? E se caso segure o SG, como aconteceu contra o São Paulo, isso aí serve também para o pessoal do tiro curto, é uma excelente opção, né? Ele fez 16 pontos contra o São Paulo, 3 pontos contra o CAP, 4,5 sofrendo o gol do Cuiabá, 3 contra o Fluminense e 7 contra o Fortaleza. Goleiro que não negativa. Nos últimos 5 jogos aí, não negativou. É um bom goleiro também. Tá? Então, vou botar o nome dele aqui. Nosso goleiro Marcos Felipe também é uma das opções para a próxima rodada. O último goleiro que eu vou colocar aqui é o goleiro que vai enfrentar o Botafogo, né? Rocher pode dar bom também. A gente não sabe como que o ataque do Botafogo vai reagir sem o Tiquinho. A gente não sabe ainda o grau da lesão dele. Mas se a gente for ver aqui, a gente tem o Rocher fez 9 na última contra o Bragantino. Já não era ele aqui contra o Fluminense. Então a gente não tem como analisar. Mas é um bom goleiro. Também para a rodada vai ser o último goleiro que a gente vai colocar aqui. O Vladimir, o Marcos Felipe e o Rocher, mas também para o pessoal aí que vai no tiro curto, eu acho boas opções. A gente definiu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 goleiros. A gente analisando os números do escala 10, número de pontuação cedida, beleza? Para analisar os números de defesa, eu vou usar aqui o Catimba Stats, né? Vamos usar os dois aplicativos aqui. Bom falar também dos aplicativos. A gente vai colocar aqui goleiro. Todas as rodadas não, vamos botar 5 rodadas para a gente ter mais uma realidade. E defesas, né? Se a gente for analisar aqui logo de cara os goleiros, a gente vê que o São Paulo, os times que mais conquistam defesa dentro de casa são Flamengo, Botafogo, Grêmio, né? E o time do Fortaleza. Mas Flamengo e Botafogo, a gente falou, né? Analisando os números do escala 10. Está aqui, ó, o PR e o Matheus Cunha, né? Então isso confirma. O São Paulo cede aqui, em média, 10 defesas. Né? A gente tem o Coritiba cedendo muito. Aqui o Cássio já chama a nossa atenção. Pode ser um bom goleiro para a rodada, mas conquista pouco o Corinthians, né? Mas eu não sei se o Robson vai jogar, porque o time do Coritiba fica com um ataque muito fraco, né? A chance de segurar esse G do Cássio é grande. Então surge um outro goleiro aí também para a gente, tá? Analisando já aqui os times que estão jogando em casa em relação a ceder para os visitantes, é o que eu falei aqui, ó, o goleiro que a gente botou não foi à toa, ó, o Galo e o Bragantino e o CAP são os times que mais cedem jogando em casa com o mandante. Então a gente vê o goleiro do Bahia aqui de novo, ó, o Galo cedendo 20 e o goleiro do Bahia conquistando 29, tá? Então, olho nesse goleiro do Bahia aí, tá na nossa relação aqui também, tá? É uma boa opção. A gente sabe que o Galo jogou uma partida muito boa contra o São Paulo, né? Mas tiro curto, eu acho uma boa opção esses goleiros, tá? Temos aqui o América Mineiro também cedendo para o Tadeu, né? Que segurou esse SG na última rodada, o time do Goiás. Tá? Então, olho no Tadeu também, a galera aí, apesar de conquistar pouco.
mas o que chama a nossa atenção realmente aqui em relação aos mandantes é o Galo, né? Porque cede e vai enfrentar um time que conquista. E também o Bragantino, apesar do Vasco conquistar pouco, mas o Bragantino cede muito, né? Então o Léo Jardim aí, o Léo Garden, como a galera tá chamando, passa a ser uma opção também. O Vasco agora vivendo um novo momento, pode segurar aí contra o Bragantino, né? Apesar de que tá difícil segurar o Bragantino em casa, mas é uma boa. E o Rocher, que a gente falou também, ó, Botafogo cedendo 16 e o Inter conquistando bem fora de casa. Então acho que na análise de goleiro dos dois aplicativos, os goleiros que a gente colocou aqui são os goleiros bons para a rodada. O Cleiton, o Matheus Cunha, o Perry, o Vladimir, né? Ou o goleiro do Santos que vier agarrar, o Felipe e o Rocher, tá? Mas pode-se pensar no Cássio também, quem acha que vai segurar o SG contra o Coritiba, né? Porque cede muito, né? E a gente sabe que é difícil fazer gol no Cássio dentro de casa. Então, por mais que o goleiro não conquiste muito, o time que o Cássio vai enfrentar é um time que está com dificuldade de fazer gol. Então pode ser que o Cássio se destaque nesse jogo aí. Beleza? Vamos passar agora para a análise dos laterais, né? A gente começa aqui analisando os laterais por média de pontuação, depois a gente dá uma analisada por desarme, né? E aí a gente vê aqui que a gente já vê de cara quem cede muito aqui de lateral direito. Quem cede? Cruzeiro, Bahia e São Paulo. Mas desses três aqui, só quem está conquistando, assim, que dá para quase dar um match aqui, o Inter também cede, né? E o Botafogo conquista muito. Então a gente vai ver os laterais aqui que são bons para a rodada, tá? A gente vê que o Cruzeiro cede muito. Quando a gente olha aqui os laterais que enfrentaram, os laterais direitos que pegaram o lado esquerdo do Cruzeiro, olha aqui, ó. De Plácido fez 11 ontem, Madison fez 15, Maguinho fez 6,8, Natanael, Diogo Batista 7,95 e o Pumita fez 2,9, foi a menor pontuação, ou seja, todos os laterais que pegaram, laterais direitos que enfrentaram o Cruzeiro foram bem, tá? E no Palmeiras, a única dificuldade é a gente saber quem vai jogar, se é o Marcos Rocha ou o Mike, mas ambos são ótimas opções, ainda mais vendo os números que eles têm em casa, né? Menor pontuação aqui 1,7, depois tem o 5,35, 2,3, 7,6, 3,5. Então, olho aqui nos laterais direitos ou no lateral direito do Palmeiras, né? Quem vem a jogar. Depois a gente tem aqui cedendo muito o time do Bahia e quem joga aqui é o Saravia ou o Mariano, né? Nenhum deles negativou aqui, então vamos ficar de olho. Vamos ver os laterais que enfrentaram o Bahia aqui. Zerou o lateral do América Mineiro, mas fez 8,2 o Rafinha, 6,9 o Fagner e 11,2 o Kelvin, né? Kelvin e o Madison ali, porque deve ter rolado substituição. Depois a gente tem o São Paulo cedendo para o Flamengo. E a gente sabe que o Wesley é uma ótima opção, dependendo de quem for jogar. O Wesley já tem bons números em casa, só no último jogo, que foi contra o Cuiabá agora, que ele foi mal, porque entrou no finalzinho, mas tem aqui, ó, 13,2 contra o Galo, tem 5 contra o América, 8,6 contra o Fluminense e 3,5 contra o Palmeiras. Então vamos ficar ligados aqui nos laterais direitos do Palmeiras, do Atlético Mineiro e do Flamengo. Do Botafogo, a gente sabe que a média está muito alta por causa do SG, né? O Botafogo só tomou o gol do Coritiba, mas a pontuação desse monstro aqui do Di Plácido é muito boa. 11, 3,8, 2,3, 16 e 15. Eu creio que deva ser um dos laterais mais escalados da rodada. Tá, pessoal? A gente tem aqui o time do Bragantino, né? 4,8, com o Vasco cedendo 4,2. Aí a gente sabe que o Hurtado também é um cara que vem fazendo média básica ali, sempre faz seus 4 pontinhos. Mas, pelo que a gente já falou aqui, a gente tem melhores opções para a lateral direita só nessa primeira visualização aqui. Já no time do Cap contra o Cuiabá, a gente tem o Kelvin ou o Madison aqui também, que tem indo bem, ó, 11,2, 5,6, 15,4, 1,0. Mas o time do Cuiabá está um time perigoso. E é aquilo que eu falei, né? Mete um gol, retrai. Se perder o SG, fica difícil de recuperar. Invertendo aqui, quem está visitando, quem cede muito. Flamengo também cede muito para lateral aqui, ó.
Matheus Alexandre fez 13,9, 3,4, 6,1, 3,5. Essa pontuação de 13,9 aqui, eu já considero que é por causa do Varela, né? E pelo poder de conquista que tem o Matheus Alexandre. Então, já não considero muito, porque é um jogador reserva, um jogador fraco, que atuou aqui. Mas a gente tem o time do São Paulo aqui com o Rafinha, que tem jogado muito bem, ainda não negativou fora de casa, né? Olho no Rafinha também. Já o Fluminense, a gente tem aqui o Samuel Xavier, dispensa comentários, né? Um jogador muito bom, não negativa. Então, a gente fica de olho nele também, mas o Fluminense vai estar jogando fora de casa. E o time do Internacional, a gente sabe que o Bustos também é uma boa opção. Não negativou ainda visitando, ó, 10, 7, 8,9, 4,5. Pode ser um cara para correr por fora, caso o Botafogo venha perder o SG. Né? Então, aqui, laterais dos mandantes que a gente tem: Palmeiras, Flamengo, Botafogo, né? Atlético Paranaense, dependendo do time que for jogar. Né? Já como visitante, a gente tem aqui o Rafinha contra o Flamengo, é uma boa também. Samuel Xavier fora de casa contra o Grêmio. E o Bustos contra o Botafogo, quem estiver pensando aí nos times de tiro curto. Tá? Vamos dar uma olhada agora nos números dos laterais em termos de desarmes. Tá, pessoal? Também é bom a gente analisar quem está cedendo muito. Se a gente for ver aqui os times que mais cedem para lateral, Coritiba de novo, né? Então, assim, ficar de olho ali no Fábio Santos e no Fagner. Aqui a gente tem uma análise dos dois laterais, não está separado por lado. Então, assim, mais conquista pouco, né? Então, é um fato a ser observado. A gente tem aqui o São Paulo cedendo muito, a gente já falou do Wesley, né? E tem o Botafogo conquistando absurdos aqui, 24, porque a gente sabe que o Botafogo não toma gol dentro de casa, tomou só gol do Coritiba, então por isso tem esses números altos. Creio que os laterais do Botafogo serão um dos mais escalados para a rodada. Já em relação aos times que estão em casa e que cedem, a gente tem aqui o Grêmio cedendo muito. Então a gente sabe que o Samuel Xavier e o Marcelo, que é um cara que tem entregado uma pontuação ali média muito boa, são boas opções. Depois a gente tem o Bragantino cedendo muito, mas o Vasco conquista muito pouco. O Vasco é um time que está começando a mostrar um padrão de jogo, ganhou do Grêmio, mas já tinha jogado bem contra o Corinthians, tá? Mas acho que não dá ainda para considerar. A gente tem aqui o Coritiba, quem pensar no Natanael, tá? E temos aqui o time do Cruzeiro conquistando muito, pelos números do Marlon também, e o William também, que costuma ir muito bem. O Cruzeiro joga melhor fora de casa do que em casa. Mas, o que a gente já tinha visto também do outro lado lá, que o Botafogo cede bastante também, né? E o Inter conquista uma quantidade considerável de pontuação. Então a gente já viu aqui que o Bustos pode ser uma boa opção também contra o Botafogo. Galera que quiser ir por fora aí, a gente sabe que é uma rodada que quem está atrás vai por tudo ou nada. A preocupação maior é de quem está na frente, tentar manter a diferença. Então ficar ligado nessas informações que a gente está passando aí, para você poder tentar surpreender o cara que está na tua frente. Já para lateral esquerdo, a gente vai botar aqui para 5 jogos, últimos 5 jogos. Vamos analisar por média de pontuação também. E aí a gente vai ver aqui quem que a gente vê de bom para essa rodada. De novo, a gente vê aqui, ó, que o Marçal é uma boa opção. Né? Os laterais do Botafogo, como eu tinha falado. Olha como cede o time do Inter, tá? Para a lateral esquerda. Vamos ver quem enfrentou o Inter aqui. Olha o Fábio Santos, 14,7. Aí o Cuiabá zerou. Depois, Capixaba, 7,8. Piquerez, 5,4. E o Marcelo, 15,3. Ou seja, Marçal, tanto quanto de Plácido, são excelentes para essa rodada. Vamos ficar de olho, tá? A gente tem aqui o São Paulo cedendo muito também para a lateral esquerda, tá? Mas o Flamengo não conquista muito. É o Ayrton Lucas. Eu sempre falo que o Ayrton Lucas é um cara que não desarma muito. Ele marca ponto ou com gol ou com assistência, tá? Mas se for o Felipe Luiz já desarma mais um pouquinho. Tem chance de ser melhor. Nesse jogo aqui, por exemplo, ele fez 9,1 contra o Fluminense. Né? Então vamos ficar de olho aí. Mas o que já chama atenção de cara aqui, né? É quanto cede o Internacional. Tá aí o Marçal aqui chamando muito a nossa atenção. E aqui também a gente começa a ver o Coritiba
cedendo 6,3. Olha quem enfrentou. Os laterais esquerdos que enfrentaram o Coritiba. Capixaba ali, Luan Cândido, 7,8. 3,6 o Marçal. 3,9 Diogo Barbosa. 15 o Marlon. 2,55. Pessoal, o Marçal tem uma característica de roubar a bola um pouco parecida com o Marlon. Então você já espera o que pode acontecer com o Marçal aqui, ainda mais ele que é o cara da bola parada, nesse jogo contra o Internacional, tá? É uma ótima opção. E no Corinthians, vamos ver aqui quem pode ser a boa opção do Corinthians. Fábio Santos de novo. Mitou na última, né? Tá muito valorizado, então tem que tomar cuidado. Mas 14,7, 1,0, 7,3, 6,5. Ou seja, Fábio Santos, que muitas vezes é um cara muito criticado, a galera do Cartola não olha muito para ele, só olha por causa do pênalti. Se a gente for ver aqui de novo, pessoal, ó, o cara não negativou, tá? Então é muito bom para a rodada também, até porque tem a possibilidade do pênalti também, né? Quem cobra o pênalti ali é ele, o Renato Augusto, mas ele que vem cobrando os pênaltis. E um outro time aqui que conquista muito, mas o adversário cede pouco, que é o Vasco, né? O Bragantino, né? Ó, lado esquerdo é muito forte, Capixaba e Luan Cândido, 7,8, 10,8, 7,8, 7,2, 8,6. Cara, os números do lado esquerdo do Bragantino são absurdos. Então, assim, eu vejo muito forte, tá, pessoal? O time do Botafogo com o Marçal, tá? E o Bragantino, tá? Junto com o Fábio Santos aqui, o lado do Corinthians, para essa rodada em termos de lateral esquerdo, de times mandantes. Vamos ver se visitante agora a gente tem alguma novidade aqui, tá? Cedendo muito aqui, ó. Fortaleza. Quem já enfrentou Fortaleza, quanto pontuou? Olha aí. O Hugo do Goiás no último jogo, 11,2. Capixaba, 10,8. Piquerez fez 2, os outros zeraram. Ou seja, ninguém que pegou Fortaleza de lateral esquerdo zerou. Quem é o lateral esquerdo do Santos ali que pode pegar esse lado? Dodô. Não é um cara que... Ó, Dodô no último jogo, 4 desarmes contra o Cap. Tá? Então, assim, um cara que tem um poder de desarme, ó, 2 desarmes contra o Botafogo, 2 desarmes aqui contra o São Paulo, tá? Então, assim, pegando um time que cede muito, tá? O Dodô passa a ser uma opção para a rodada também. Pessoal, só dando um intervalinho aqui, eu queria dizer para vocês que eu estou fazendo essa análise com bastante tranquilidade, o vídeo vai ficar grande, depois eu vou botar para vocês ali o tempo de cada análise, para você já ir direto, se você quiser ver goleiro, lateral, etc. Pedir a você para divulgar o nosso vídeo, dar like, a gente está buscando aí chegar aos 1.000 inscritos. Todas essas informações aqui que a gente está dando é informação de grupo de sócio, tá? Que a gente não cobra nada por essas informações, a gente não tem grupo de sócio separado. A montagem do time é toda feita aqui, não tem time específico para sócio. Então, assim, dá essa moral para a gente. Se você quiser vir para o nosso grupo de WhatsApp, a descrição vai estar no vídeo também, o link, né, vai estar na descrição do vídeo. Vem para lá, a gente está com vem para cá, a gente está com mais de 100 pessoas no grupo, né? A gente tem nossa liga mensal também, que está indo muito bem, uma premiação bem legal. A gente tem gente do Brasil todo lá e a galera vai se ajudando, dando informações privilegiadas dos clubes, beleza? Você às vezes quer participar de um grupo de sócios, acha que você tem que pagar, não precisa. Nosso grupo de sócios é grátis. Vem imitar com a gente. Vamos ver aqui agora, pessoal, de lateral esquerdo, a gente deu uma olhada aqui nos mandantes, a gente vai olhar aqui agora os visitantes que cedem, tá? A gente estava olhando aqui, já falamos do Fortaleza, a gente tem o Bragantino cedendo muito, né? Então, assim, do Vasco aqui, quem joga é o Piton, que é um cara que tem característica também de roubada de bola. Não está indo muito bem, né, nesse jogo contra esse ano, né? Nesse jogo contra o Grêmio também fez só um desarme, mas os jogadores que enfrentaram o Bragantino não negativaram, ó. 1,6 o Jamerson, Bruno Pacheco 2, 12 fez o René, Marçal fez 7 e o Patrick do São Paulo fez 9, lateral reserva. Então também olho aí, quem quer escalar a lateral do Vasco, é bom ficar de olho. E não temos mais ninguém cedendo assim uma quantidade considerável de pontuação. Acho que a gente pode pensar aqui no lateral esquerdo do Goiás, porque o América cede um pouquinho. No lateral esquerdo do Goiás, quem é o Hugo? Foi muito bem na última partida, ó, 3 desarmes, né? É um cara que sofreu falta, 2 finalizações defendidas, ou seja, o cara chega na frente, fez 11,2. Nenhum lateral esquerdo que enfrentou o time do Goiás nenhum lateral esquerdo que enfrentou o time do América, né, se a gente for ver aqui, vamos dar uma olhadinha, só um deles negativou, tá? Mas como a gente já falou,
nós temos melhores opções para a rodada. Botafogo aqui, a gente está vendo aqui o Inter verdinho, mas o Botafogo cedendo pouco, né? Mas você pode pensar, por exemplo, no René, que é um cara que costuma ir muito bem, está acostumado a enfrentar o time do Botafogo, né? O tempo que ele ficou no Flamengo. E ninguém que enfrentou o Botafogo ali, esses laterais que vão enfrentar o Botafogo, nenhum jogador que enfrentou o Botafogo negativou, né? Então, assim, tem ali ponto para conquistar contra o Botafogo, né? O Marlon fez 8.6, o Gemerson 2.4, Dodô 2.9, 7.20 o Capixaba. Só o Grêmio que foi mal, porque perdeu, né, também de 2-0, fez 1,5 ali o Reinaldo. Beleza, pessoal? O último que a gente vai olhar aqui é o Fluminense, conquistando muito, mas o Grêmio cedendo pouco. A gente sabe aqui que é o Marcelo, né? O cara bom do drible, é um cara que chega na linha de fundo, é um cara que sofre muita falta. Olha os números do Marcelo, pessoal. Eu tinha falado que ele não estava negativando, ó, 6, 8, 3.9, 6.2, 15.3. Então, assim, olho no Marcelo, porque ele é excelente para essa rodada também, tá, pessoal? A gente sabe que o Grêmio é um time que parte muito para o ataque, deixa muito espaço. E aqui, ó, nenhum lateral que enfrentou o Grêmio negativou. Então, olho no Marcelo de novo, tá? Porque para assistência, gol, o cara sofre muita falta. É uma excelente opção. Tranquilo? Não vamos passar por laterais agora no Catimba, porque a gente já tinha passado uma vez. O Catimba Stats, ele não analisa lados separados, né? Então a gente já tem uma visão aí dos jogadores que a gente tem bons para a rodada. Como já falei, Botafogo muito forte, Corinthians também, Bragantino. Aqui do outro lado a gente tem o Dodô do Santos, que pode ser uma boa opção. Temos os laterais do Goiás, né? Temos aqui o Mito, já ia esquecendo de falar dele. O Marlon, né? É uma ótima opção, ó, 8.6, 5, 4, 15, 5.7. Média básica ali é certo o cara entregar com ou sem SG, né? Então, assim, Marlon é sempre uma boa opção. É um cara que dispensa comentários, mas a gente for ver aqui, até que os laterais que enfrentaram o Palmeiras, os laterais esquerdos, não foram tão mal, né? 6,5, com exceção do Bruno Pacheco, 1.3, mas o René aqui fez 7.9, né? Então, a gente não sabe qual time do Palmeiras que vai jogar, mas não dá para deixar o Marlon de fora em termos de comentário. Partindo aqui para os zagueiros agora, pessoal, vamos colocar aqui de novo para a média de pontuação, depois a gente analisa os zagueiros em relação a desarme, que eu acho importante também, tá? A gente está vendo aqui que o time do Fluminense cede, o time do Santos cede, o time do São Paulo cede pouco, mas o Flamengo conquista, né, em relação aos mandantes. Quem a gente tem de destaque aqui? Praticamente os times que a gente falou dos laterais, por causa da força do sistema defensivo dentro de casa, né? Então a gente tem aqui o Flamengo, né? Então a gente tem os zagueiros aqui, ó, não tem pontuação negativa. Então Davi Luiz e Léo Pereira, o Fabrício Bruno, né? Então vamos ficar de olho nesses zagueiros aí para a rodada. Já no Bragantino, a gente tem o Ortiz, que ficou no banco, né? Jogo passado, Natan está sendo negociado, acho que já foi até negociado, e o Luan Patrick. Eduardo Santos está machucado, mas o sistema defensivo do Bragantino conquista e o Vasco entrega pouco. Vamos ver aqui quais os pontos dos zagueiros que enfrentaram o Vasco. Ó. Só dois na verdade, né? Botafogo, mesmo perdendo de... Botafogo venceu 2-0, segurou o SG, por isso fez a pontuação. E o time do Fortaleza que também venceu, segurou a pontuação. Né? Ainda não teve esse jogo América e Vasco, um jogo adiado. Então, assim, de cara aqui a gente pensa nos defensores do Flamengo, defensores do Bragantino e defensores do time do Botafogo. Mas o que a gente tem para destacar aqui de importante? Até deixei anotado aqui. Né? O Bragantino, a gente pode ver aqui que conquista muito, tá vendo? 7, apesar do Vasco ceder pouco. Mas o Bragantino vai enfrentar o pior ataque da competição, que é o ataque do Vasco. Então, assim, é bom pensar, além de ter números favoráveis, no ataque que vai enfrentar. Então, quando você pensa num time que tem uma defesa boa, que conquista pontos e enfrenta um ataque ruim, a chance de SG é grande.
beleza? Segundo time aqui que a gente pode pensar é no Botafogo, né? Já temos números positivos aqui e o Botafogo enfrenta o segundo pior ataque do campeonato. Então, além da força da defesa do Botafogo, isso aumenta as chances de SG, né? Então, vamos pensar na zaga do Botafogo também. Em terceiro, que a gente pode pensar, assim, mesmo jogando fora, virando os números aqui, na defesa do Santos, porque enfrenta o terceiro pior ataque, que é o Fortaleza, né? Então, assim, a defesa do Santos, apesar do Santos estar muito mal, a gente não pode deixar de considerar o time que enfrenta um ataque ruim, né? Então, como a gente já tinha falado do Vladimir, para termos de defesa, porque o time do Fortaleza, apesar de ter um ataque ruim, é um time que cede muita defesa para goleiro, então é importante a gente deixar isso aqui registrado. Aproveitando que a gente já virou aqui para o lado dos visitantes, é o que eu falei aqui em relação ao time do Bahia, né? Em termos de conquista e em termos de pontos cedidos aqui pelo Atlético Mineiro, né? O Bahia a gente sabe que segurou a SG contra São Paulo, né? Eu não acho que seja bom escalar zagueiro do Bahia, sabe? Eu acho que o Galo tem tudo para marcar dentro de casa, mas os números aqui a gente não pode desprezar, né? E também, apesar do Galo ter tomado gol nos últimos jogos em casa, né? Tomou do Flamengo, tomou do Corinthians, tomou do América, ou seja, todos os jogos o Galo sofreu gol. Mas houve uma mudança de padrão de jogo contra o São Paulo. Segurou ali um ataque com Caleri e Luciano. Então vamos ficar ligado no SG do Galo para essa partida também. Beleza, pessoal? E falando individualmente, né? Dos zagueiros ali, a gente tem o Gustavo Gomes e o Murilo, se for essa zaga, uma zaga muito forte, né? E aí enfrentando um Cruzeiro, apesar de estar com uma nova formação de ataque aí, pode ser que o Palmeiras segure o SG, né? E o time do CAP também, que está muito mexido devido às competições que vem disputando, pega o Cuiabá, mas os números aqui não chegam a chamar a nossa atenção. Então, Botafogo, Bragantino, Flamengo, né? Do outro lado aqui, por números, né? O Bahia contra o Atlético Mineiro, apesar de que não chego a considerar muito, porque eu acho que o Galo está numa virada aí de momento aí. Vejo até aqui, apesar dos números poucos de conquista, acho que o Galo pode segurar esse empate contra o Bahia, até porque o Bahia não fez gol no São Paulo fora de casa, né? Então pode se repetir isso aí, considerando que o Galo venceu o São Paulo. Eu vejo com uma SG muito favorável. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no Catimba Stats para a gente ver números de zagueiro para desarme, né? Acho interessante. A gente tem aqui, ó, o time que mais cede para desarme. Ó, Cruzeiro, por isso que é interessante a gente analisar por dois aplicativos, né? Porque aqui a gente pega todos os zagueiros de uma vez. E aqui a gente pega o Cruzeiro cedendo 13, Palmeiras conquistando pouco, pelo fato do Palmeiras estar sempre tomando gol dentro de casa, né? Mas é bom a gente ficar ligado. Ó, Coritiba cedendo muito, 17, ó, e o Corinthians conquistando 10. Aí a gente tem aqui um Galo conquistando muito, como a gente falou ali, e o Bahia cedendo também, mas não cedendo muito. Temos aqui um Cuiabá cedendo também para o Atlético Paranaense. E aí a gente pensa aqui, por exemplo, um Murilo pegando esse time do Cruzeiro, um Gomes na bola aérea, né? Fez gol contra o Fluminense. A gente tem aqui ó, o miolo de zaga do Botafogo, olha aqui, conquistando muito, ó. Adrielson e Cuesta. Flamengo aqui, ó, Davi Luiz com Léo Pereira, apesar de que o São Paulo é um dos times que menos cede depois do Fluminense. Beleza? Então aqui a gente continua pensando em Flamengo conquistando muito, Botafogo, o Galo também, né? O time do Grêmio conquista muito, mas o Fluminense não cede quase nada. E o time do Atlético Paranaense aqui dando match com o time do Cuiabá, que é um time que costuma fazer poucos gols, né? E o sistema defensivo do CAP, se tiver titular, realmente é muito forte. Tá? Em termos dos times que jogam em casa e que cedem, a gente tem aqui o que mais cede é o Galo. Foi o que eu falei. Por que está esse número alto? Porque o time do Galo ele tomou gol nos últimos jogos em casa, em todos. E temos o Bahia aqui, ó, conquistando muito. Né? Então, assim, costuma fazer jogo duro,
né? Como fez contra o São Paulo. Então, assim, o que que a gente pensa nisso aqui? Eu não vou botar, não acredito que o Bahia vai segurar o Galo. Beleza, mas para um tiro curto, você pode surpreender. Então, não dá para desprezar esses números aqui, né? Temos aqui o Flamengo cedendo um pouquinho, São Paulo conquistando, Botafogo também, dando match aqui com o Inter, né? Então, acho que a gente fica nesses clubes mesmo, né? Flamengo, Botafogo, Galo, né? Atlético Paranaense tem que ver qual vai ser a zaga que vai jogar. Do lado de cá, a gente tem o próprio Bahia, acho que a gente já falou para tiro curto, mais ou menos pensando nesses times aqui. A gente aqui, galera, a gente está dando uma visão geral, não está falando de jogador individualmente, é mais para você analisar os números, tá? E aí você de repente já está pensando em algum jogador e acaba fechando aí tua linha de pensamento, beleza? Vou passar aqui para os meias, a gente já está com 35 minutos de vídeo. Vou botar aqui para 5 jogos, né? Vou salvar aqui, considerando os mandos de campo. A gente vai dar uma olhada agora. Em termos de pontuação, quem é que está cedendo, quem é que está conquistando bem, tá? A gente tem aqui o Santos cedendo, né? A gente sabe que a fase do Fortaleza não é boa, né? Então a gente vê aqui, apesar do Santos ceder, não conquista muito. Os números de meia são os números mais difíceis de serem analisados, né? Pela pontuação. Mas a gente vê aqui possibilidade de algum jogador de meio do Fortaleza ir bem, né? E a gente não sabe quem vai jogar no Fortaleza. O Fortaleza entrou numa draga, está numa fase muito ruim, né? Mas é bom ficar de olho. Já em relação ao meio do Inter, do Grêmio, a gente sabe que tem aqui o Cristaldo, se ele voltar, temos o Bitelo, né? Então, assim, aqui não está o Vila Sante porque ele tá como ele é volante. Então a gente tem o Cristaldo e o Bitelo, Fluminense cedendo aqui, ó, 3.9, Grêmio conquistando 3.9. Então a gente tem aí esses jogadores. Temos aqui o Coritiba cedendo 3.1 e o Corinthians conquistando. Então aí a gente vai pensar em quem? No Renato Augusto, pensar no Adson como jogadores potenciais para esse jogo, né? Acho o Renato Augusto uma ótima opção para esse jogo contra o Coritiba. Aí a gente tem aqui o América Mineiro não conquistando muito. Temos aqui, de novo, o time do Atlético Paranaense conquistando. E a gente tem o Vitor Bueno, se jogar, é o cara da bola parada ali, é uma boa opção, né? No Flamengo contra o São Paulo, se jogar, a gente sabe que a Arrascaeta praticamente vai estar em todos os times. Temos o Everton Ribeiro e o Vitor Hugo, mas acho a Arrascaeta ali a melhor opção. Botafogo, a gente sabe que o Eduardo decepcionou bem a galera nos últimos jogos, né? Não foi bem dentro de casa, quem imitou foi o Bauer. Então, assim, Bauer não, o Sauer, né? Então, assim, ficar de olho se for titular, jogando dentro de casa, é uma boa opção. Botafogo conquistando, não muito, né? E o Inter também não cede muito. Como eu disse, é difícil a gente analisar os números de meia aqui em termos de pontuação cedida. Já em relação ao Grêmio, com o Fluminense, a gente tem também aqui um match aqui de 3 cedidos e 3 conquistados. Aí a gente pensa no Daniel, a gente pensa no Arias. Acho que Arias emplacou uma fase boa aí, acho uma boa opção também. A gente tem o time do Coritiba aqui, se surpreender contra o Corinthians. A gente tem assim o Marcelino Moreno, acho que é um cara a se pensar, né? Bom jogador. São Paulo contra o Flamengo. Aqui a gente tem ali o Alisson, o Rato e o Michel Araújo. É difícil escalar alguém do meio de São Paulo, porque a gente não sabe quem joga, é muito complicado. Tá? Não temos mais nenhuma pontuação cedida assim que seja considerável, né? Nós vimos visitantes aqui como mandante também. Já falamos do time do Corinthians, falamos do time do Grêmio. Eu acho que teremos jogadores do Grêmio escalados aqui, teremos jogadores do Corinthians, acho boa opção. Acho que tem aqui, para quem quer insistir com o Eduardo, temos Eduardo. Meio do Palmeiras, a gente sabe que mesmo o Cruzeiro cedendo pouco, é difícil você deixar um Veiga de fora, um Zé Rafael se jogar, não sei. Né? Então, assim, são boas opções, assim como o Gabriel Menino, costuma ir bem dentro de casa. Então, assim, Flamengo, Palmeiras, Corinthians
e Fortaleza. Alguns jogadores aqui que a gente não está falando dos clubes é porque são jogadores que estão selecionados aqui como volante, né? Então, depois que eu analisar o volante, a gente vai no Catimba Stats para ver os números gerais, beleza, pessoal? Já como volante, ó, a gente tem aqui o Inter cedendo bastante, mas o Botafogo não tem um volante assim característico que conquiste muito, né? A gente tem o Marlon Freitas ali, costuma roubar umas bolas, até que contra o Bragantino ele foi muito bem, teve 4 desarmes, mas não temos um jogador que destaca muito. O Marlon Freitas ele só rouba a bola, mas às vezes ele faz muita falta e como é um jogador que não chuta muito, ele não consegue acrescentar mais pontos na pontuação geral. É um jogador de praticamente um scout só, né? Temos aqui o Bahia cedendo, e aí no meio do Galo a gente tem alguns jogadores que podem ir bem, né? O Zaratio, ele, se eu não me engano, está machucado, não jogou o último jogo, então, mas voltando, a gente pode pensar em algum jogador do Galo, caso tenha essa característica de desarme, né? Já no São Paulo aqui, a gente tem o São Paulo cedendo um pouquinho, né? Os meias que pegaram o São Paulo aqui não negativaram, o Flamengo conquistando pouco. O Flamengo também não tem um jogador assim, ladrão de bola característico. Acho que o cara que mais desarma ali é o Gerson, né? E é um cara também que finaliza também. Então, o Gerson pode ser um jogador muito bom contra o São Paulo, considerando essa pontuação aqui um pouco mais alta, né? É o terceiro time que mais cede aqui é o São Paulo. Inter, depois Bahia, depois São Paulo, tá? Considerando o Vasco que cedendo 3,8, a gente tem um meio de campo do Bragantino muito bom para roubada de bola com o Evangelista e Matheus Fernandes. Então, a gente pode pensar nesses jogadores também. De volante, galera que é mais conservadora aí gosta de escalar jogador para roubada de bola. Tem essa possibilidade contra o Vasco, tá? Porque tem o Mendel ali que entrega muito, sim, um jogador mais de marcação, né? E contra o Fluminense também a capacidade de conquista aqui do Grêmio é grande. Então a gente pode pensar no Vilha Sante, que foi bem nesse último jogo, fez 6 pontos, né? Até que ele jogou mais assim roubando bola do que atacando. Então contra o Fluminense a gente pode pensar, se a gente der uma olhada aqui, quem enfrentou o Fluminense, nenhum deles negativou. Beleza, pessoal? Partindo aqui para os times visitantes, né? A gente tem aqui o Botafogo cedendo, ó. A gente for olhar aqui o time do Inter, a gente tem o Campanharo, o Johnny, né? A gente não sabe também o time do Inter quem é que vai jogar, mas o Botafogo cede, né? Então olho nisso aí, tá? O Corinthians cedendo também. E aí no coxa a gente pode pensar no Andrei, ó, 5 desarmes, fez contra o Botafogo, é uma boa opção, né? O Bruno Gomes ele não desarma muito, mas fez gol. Desarmou nesse jogo aqui contra o Cruzeiro, fez 5 desarmes, então pensar em um meia do coxa contra o Corinthians também não é loucura, né? Então a gente tem meia do Inter, pode surpreender. A gente tem os meias do coxa. A gente tem o time que mais cede aqui, que é o América Mineiro, mas não temos jogadores que conquistam desarme no time do América Mineiro, então não dá para a gente considerar, tá? Partindo aqui pro Catimba Stats, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos meias. Vamos considerar desarme, tá, pessoal? Ó, São Paulo cedendo muito, Flamengo conquistando. E aí eu falei do Gerson, né, que é uma boa opção. A gente tem um Alan também, mas eu gosto do Gerson porque ele tem mais um scout, que é assistência, chute e a roubada de bola, então é uma boa opção. Temos aqui o Botafogo com o Inter cedendo muito, aí você pensaria no Marlon Freitas, tá? Ó, olha como cede o Cruzeiro, né? O Cruzeiro cede, Palmeiras conquista, né? Então, pô, Zé Rafael, será que joga? Gabriel Menino, né? Pra ficar de olho nisso aí. Ó, cedendo muito aqui o Coxa, né? A gente aqui, esses números aqui estão maiores porque o Catimba Stats ele está considerando todos os jogadores do meio, não está separando o volante de meia armador ou meia ofensivo. Então os números aqui variam um pouquinho, né? Então assim, temos os meias do Corinthians também como boa opção. Quem está mais cedendo aqui, pessoal, Internacional, tá? Time que enfrenta o Botafogo, Coxa, que enfrenta o Inter, Fluminense cedendo muito para meia aqui, então o Vilha Sante é uma excelente opção para a rodada. A gente tem o Goiás cedendo muito, mas não tem um jogador característico de roubada de bola no América Mineiro. Porque, sim, é interessante você considerar isso, né? O time
cede muito, mas tem um jogador no meio que rouba a bola? Se não tiver, não adianta entregar, se não tem quem queira, né? Então tem que pensar nisso também. Então aqui, eu vejo aqui o Gerson, vejo aqui o Marlon Freitas, vejo aqui um Zé Rafael, o Gabriel Menino, aqui algum meia do Corinthians, também ladrão de bola, tem uma pontuação cedida considerável aqui, pensando no Matheus Fernandes, tá? E no Evangelista, tá? Algum meia do Galo também é uma boa opção, tá? Corinthians, o Grêmio aqui, ó, Vilha Sante, Fluminense cedendo muito, beleza? Já pensando nos times que jogam em casa, quem mais cede? Botafogo, ó, tá? Se tiver algum meia ladrão de bola ali, como joga o Johnny, depende, se jogar na frente também, jogou de lateral, um desses jogos aí, mas o Botafogo cedendo muito, ó, 38. Temos aqui, ó, o Bragantino cedendo bastante, mas só que tem o Mendel só ali na frente, só o Mendel ali no meio de campo, não é um jogador que tem característica muito de pelo menos de scout de cartola, né? Porque a função dele é desarmar. Temos o Galo aqui entregando muito, né? Pensar, de repente, se você achar que o Tassiano pode ir bem contra o Galo, tá? É um jogador. O Grêmio também cedendo muito, né? E aí você começa a pensar no Lima, né? O Arias também, apesar de ser um jogador que joga mais para frente, pode ir bem, né? Então, vamos ficar ligado. E o time do Cuiabá cedendo aqui 28, ó. Se jogar ali o Eric, o Christian, são jogadores que podem ir bem também, apesar deles terem características mais ofensivas. Beleza? Vamos partir agora aqui para o nosso ataque. Vou botar aqui de novo 5 últimos jogos. Pontuação cedida. Vamos esmiuçar tudo, galera. Vamos tentar fazer aí 1h20 de vídeo, falar tudo para vocês que tem nesses aplicativos aqui, para você não dizer que não tem nenhum canal de YouTube que dá informação de graça, que você está tendo tudo. Beleza? Vamos ver aqui, pessoal. Os últimos 5 jogos, pontuação cedida. Ó, Vasco cedendo muito. Vasco é o time que mais cede para atacante, né? Então vamos pensar aqui no Sacha, vamos pensar no Borba. São boas opções. Tá? O segundo time que mais cede, Coritiba. Pensar aqui no Yuri Alberto, ótima opção. Fluminense cedendo bastante também para atacante, Soares, né? Santos cedendo. Aí o Fortaleza está com muita dificuldade de fazer gol em casa, não está dando match aqui, beleza? Aí a gente vai dar uma olhada nos atacantes que pegaram o Vasco quando o Vasco visitou. Roger Guedes fez 14, América ainda não teve. Botafogo, 8. Inter, 4,46. Fortaleza, com toda a sua dificuldade, 4,76, média de pontuação. Atacantes que enfrentaram o Coritiba, 11, 2,5, 1,3, 8 e 10. Ou seja, ninguém negativa, só um time pontuou baixo contra o Coritiba. Yuri Alberto, ótima opção. Borba e Sacha, boas opções. Times que enfrentaram o Fluminense, 5, 5, 8, 6, 4. Né? Então aqui a gente tem Robson, 8 pontos. Luciano, 8 pontos. Matheus Peixoto, 12,30. Roger Guedes, 19. Tiquinho Soares, 8. Quem é que vai jogar na frente do Palmeiras ali? Quem é que vai jogar no ataque do Grêmio? Luiz Soares. Não preciso nem falar nada. Beleza? Temos aqui, eu já falei, o Santos cedendo, mas não tem quem conquiste no Fortaleza. Tá? Time do Corinthians, do Cruzeiro, cedendo um pouquinho. Ó. Os atacantes que enfrentaram o Cruzeiro, ó. 6,2. O Pablo fez 14,40 no 3-3. O Vasco estava na fase ruim, não fazia gol. Aí nós temos aqui o Inter, que é um time também que tem um ataque ruim, não pontuou muito bem. Bahia, Kaique fez 9,50. Flamengo, Gabigol fez 7,80. Ou seja, se você for pensar no atacante aqui que vai pegar... Já falei do Fluminense. Estava falando do Cruzeiro, certo? Então, o Rony é uma boa opção. Veiga, que apesar de ser meia, chega muito no ataque, é uma boa opção. Arthur é uma boa opção. Dudu a gente sabe que está machucado, mas voltando também é uma boa opção
contra o Cruzeiro. Galo conquistando muito, Bahia não cede tanto assim, mas vamos ver os atacantes que pegaram o Bahia. Ninguém pontuou bem aqui. Vitor Roque fez 10,7. Cano negativou, mas o Keno fez 10, o Lelê fez 15. O time do Fortaleza, como a gente sabe, dificuldade para marcar gol. Então a gente sabe que o Hulk é uma excelente opção para essa rodada. Tá? A gente falou lá atrás que o time do Bahia pode segurar o SG, mas eu falo isso mais para time de tiro curto, tá? Mas eu acho o Hulk muito bom para essa rodada. Creio que deva ser um dos atacantes, junto com o Soares, um dos mais escalados, talvez seja um dos capitães mais escalados. A gente tem o Botafogo aqui, conquistando muito pela fase do Botafogo em casa, mas o Inter cedendo pouco. E o CAP conquistando também uma pontuação considerável, mas o Curitiba cede pouco. Olha a pontuação baixa para atacantes que enfrentam o Cuiabá. 1,73, 1,80, 1,8501. Mas a gente sabe que se o Roque jogar, o Roque produz muito scout, até mesmo sem fazer gol. Tá? E sempre marca dentro de casa. Pontuação aqui dele nos últimos jogos, ó. Canóbio 10,20, Pablo 14, Roque 10, Roque 12, Roque 12,30, Canóbio 10,40. Então, quando não é o Roque, é o Canóbio que pontua bem. Então, muito forte aqui esses times dentro de casa. Vamos voltar aqui, ó. Bragantino, Corinthians, a gente não sabe como que vai reagir. O time está sem o Roger Guedes, que era responsável por metade dos gols. Tinha participação em metade dos gols do Corinthians, o Roger Guedes, né? Yuri não reagiu bem sem ele nesse primeiro jogo, já não vem numa fase boa. Mas temos aqui, ó, Soares, temos aqui Hulk, temos aqui Gabigol e BH, temos aqui algum atacante do Botafogo, vamos ver como que o time vai ficar sem o Tiquinho, e temos aqui o Vitor Roque, tá? Não desprezando o Cano, tá? Contra o Grêmio, porque o Grêmio geralmente sofre gol dentro de casa, tá? E o Marcos Leonardo contra contra o Fortaleza, tá? Pode ser que guarde um golzinho, porque ele está numa fase muito boa. Aí a gente vai vendo aqui em relação aos times visitantes, né? Nós temos aqui o Cruzeiro conquistando bem, né? Acho que a maior pontuação conquistada aqui é Cruzeiro. O Vasco, nessa nova fase, com esse atacante novo, a gente tem que ficar ligado, tá? Nesse atacante argentino. O cara, a gente levantou uns números dele aqui, desse jogador do Vasco, o cara tinha por volta de 25 gols em 35 partidas. Então, assim, o cara é uma máquina de gol. Se o Bragantino der mole ali, apesar do Bragantino estar muito bem dentro de casa, ó, se a gente for ver a pontuação cedida para atacante que enfrentou o Bragantino em casa, a gente teve aqui 8,70 o Valência sem gols, né? E aí ninguém mais pontuou bem, tá? Então aqui essa pontuação sem gols aqui é característica do atacante, porque desarma, sofreu falta, finalizou e teve uma finalização na trave. Então assim, atacante contra o Bragantino, lá dentro da casa do Bragantino não costuma ir muito bem, né? E aí a gente dando uma olhadinha aqui no Catimba Stats para atacante, a gente vê aqui nos últimos 5 jogos que o São Paulo está cedendo bastante, né? O time que mais cede fora de casa, no caso aqui, a gente tem que mudar para gols porque está em atacante. Então, são os números pequenos, né? A gente tem o time que mais cede aqui fora de casa é o Coritiba, mas aí o ataque do Corinthians não está produzindo, mas aí o Yuri Alberto passa a ser uma opção, né? A gente tem que analisar os números e falar os atletas que estão encaixando aí nesses números. A gente tem o Bragantino aqui com o Vasco cedendo, né? Então aí tem o Sacha e o Borba. Sacha não marcou nos últimos jogos, ficar de olho, né? Fluminense cedendo, a gente já falou do Soares, que é uma ótima opção. Cuiabá cedendo pouquíssimo. Santos cedendo muito, mas a gente já falou da dificuldade que tem o Fortaleza em fazer gol, né? Temos o Cuiabá cedendo muito, que o América Mineiro não faz muito gol, mas contra o Goiás, aqui, com essa quantidade de gols que o
Goiás cede fora de casa, eu acho o Mastriani uma boa, tá? É uma boa esse jogador. Já os times que estão mandando em casa, quem mais cede aqui, a gente tem o América Mineiro, né? Então vamos pensar aqui nos atacantes do Goiás, em algum atacante do Goiás, ficar de olho. O Cuiabá aqui, ó, Cap tá tomando gol em casa. Esse número aqui aumentou porque tomou 3 do Cruzeiro. Daverson. Deixa nos comentários aí se você escalou o Davidson na última rodada, porque eu não consigo entender um cara que tem a média agora com essa contusão do Tiquinho. Se eu não me engano, ele tá com a média nos últimos 5 ou 6 jogos maior que a do Tiquinho e ninguém, praticamente na liga, ninguém tinha o cara. Então, assim, por que essa discriminação com o Davidson? Ninguém escala o cara, você vai ter mais uma oportunidade aqui, porque o time do Cap tá tomando gol em casa e o Davidson tá numa fase absurda, tá? E a gente tem aqui o time do Cruzeiro também, que a gente sabe que o desempenho do Cruzeiro fora de casa é muito bom. E o Palmeiras tem tomado gol em casa, né? Então pensar em algum atacante do Cruzeiro também é uma boa. Beleza? Galera, a gente passou por todas as posições aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da análise. A gente comparou Catimba 10, Catimba Stats com escala 10. Tá dando um norte para vocês aí. Eu queria agora passar com vocês aqui no Cartola FC Brasil para falar com vocês os jogadores que estão se destacando nas posições, para você também às vezes não tá ligado que tem algum cara bom. Assim, a gente vai começar pelos goleiros, tá? Os melhores goleiros em média atualmente na pontuação aqui, o top 5, Lucas Perry, Matheus Cunha, Cleiton, Fábio, João Ricardo, 1, 2, 3, 4, 5. E o Rafael Cabral, vamos aqui no top 6, tá? Em termos de média. Desses top 6, para essa rodada, a gente falou bem do Cleiton, do Matheus Cunha e do Lucas Perry, então fica ligado. E agora a gente vai ver se esses jogadores que fazem parte desse top 6, eles também estão no top 6 em termos de defesa, porque isso é importante, isso reforça mais a possibilidade de ser um bom goleiro para a tua rodada. E a gente vê aqui logo de cara, dos 6 goleiros que a gente falou, né, a gente tem aqui o Perry e o Matheus Cunha, de novo no top 2, em termos de defesa. Então são ótimo goleiro para essa rodada, porque jogam em casa, né, e pelos adversários que enfrentam. O Perry e o Matheus Cunha. O Marcos Felipe, eu falei do jogo contra o Galo, principalmente para tiro curto. Continua sendo uma boa opção, né? O Fábio, a gente sabe que é um bom goleiro, vai pegar o time do Grêmio, né? O Grêmio ontem exigiu muito do goleiro do Vasco, tá? Segurando o SG, o Fluminense, o Fábio pode ir muito bem, tá? E o Léo Jardim, que é um goleiro que é muito bombardeado pela fragilidade e pela possibilidade, e porque o Vasco cede muito, né? Tá aqui entre os goleiros que mais defendem, mas pega um Bragantino dentro de casa, que é um time que está enjoado. Então, assim, eu destaco para vocês aqui esses 4 goleiros que a gente já tinha falado nas análises: Fábio, Marcos Felipe, Matheus Cunha e Perry. Olho nesses caras, tá? Vamos passar aqui agora para a lateral. Vamos filtrar os laterais primeiro em termos de média. Os melhores laterais que a gente considera aqui, o Marlon Monstro, indiscutível. Aí vem aqui em segundo lugar o Luan Cândido, mas está voltando agora, está só com 4 jogos, então a gente tem que ter cuidado e analisar esses números. Porque o Marlon tem 17 jogos, então o cara é muito mais constante. O de Plácido também, se a gente fosse considerar por número de jogos, a gente sabe que são os melhores laterais, é Marlon e de Plácido, tá? Mas o nosso top 6 aqui hoje, de acordo com a média, Marlon, Luan Cândido, ótimo para a rodada também contra o Vasco. Hugo, lateral do Botafogo, que não está jogando mais porque o Marçal voltou. De Plácido, Marcelo e Juninho Capixaba. Tá? O Pacheco não vem numa boa fase. Então, assim, desses jogadores aqui, Marlon, Luan Cândido, de Plácido, Marcelo e Juninho Capixaba, todos, galera, de acordo com a nossa análise, são bons para a rodada. Vamos ver agora esses caras aqui em termos de desarme. Se cruza média boa com desarme. Provavelmente sim, porque a média gera muita pontuação. Marlon, top e de Plácido, foi o que eu falei, ó. 17 jogos cada um, né? Um roubou 77 bolas e o de Plácido 44. O Marlon é tão absurdo que ele tem quase o dobro de roubadas do segundo colocado. Depois a gente tem o Natanael com 43 e o Capixaba com 41. O Bruno Pacheco que não vem numa boa fase. Mas a gente pensando aqui nos jogadores que a gente falou. O Wesley é bom para a rodada. René contra o Botafogo pode ser bom, porque a gente viu que cede, né? O lado direito do Botafogo cede. Mas os 3 primeiros aqui, galera, Marlon, de Plácido, 3 não, Marlon, de Plácido e Juninho Capixaba são excelentes para a rodada. E aí a gente usa mais um filtro, que com lateral dá para usar, que é o filtro de gols, né? Aí você tem o Ayrton Lucas, que eu falei,
que tem a possibilidade contra o São Paulo, mas é um jogador que só pontua caso ele faça gol ou dê assistência. Não tem característica de muita roubada de bola. Se a gente for ver aqui, ele só roubou 20 bolas, né? Se for pensar que o segundo roubou 44, está muito distante. Mas temos aqui o Capixaba. O Capixaba, de novo, aparecendo em outro scout, né? Você vê como o cara é monstro. Ele é bom em média, ele tá bom em desarme, e é um jogador que é o segundo lateral que mais fez gols. Tá? Depois a gente vê o Marlon aparecendo aqui de novo com 2 gols também. Por isso que o Marlon é um mito, assim. E depois já vem o Luan Cândido aqui com um golzinho que ele fez. Então a gente continua martelando nesses caras. Capixaba, Marlon e Luan Cândido, né? Mais um scout que a gente pode considerar aqui que faz parte do lateral, assistência, né? Quem mais deu assistência? Reinaldo. Joga em casa contra o Fluminense. Pode ser uma boa? Pode. Não foi muito bem contra o Vasco, né? Mas dentro de casa é sempre um cara muito ofensivo. Aí a gente tem o Mike e o Piquerez, tá? O Mike e o Piquerez podem ser boas opções para esse jogo do Palmeiras. A gente já falou que tinha estatística para eles, o problema é a gente saber quem joga. Bruno Pacheco não está numa fase muito boa, mas a gente vê aqui quem está aparecendo de novo é o de Plácido, né? Samuel Xavier é uma boa opção para a rodada, e o Caio Paulista a gente sabe que é um cara muito ofensivo. Mas considerando aqui que eu analisei média, desarme, gol e assistência, a gente viu que o de Plácido, o Marlon, o Luan Cândido, o Capixaba, são caras que estão sempre aparecendo. Então são esses caras que a gente tem que pensar, porque se eles estão enfrentando adversários que eles têm possibilidade de SG, potencializa mais a pontuação deles, porque se o cara perde SG, ele tem a capacidade de manter uma média de pontuação, porque são jogadores que têm média básica, tem scout, né? E se segurar o SG, melhor ainda, porque pode passar de 10 e chegar a 12 pontos, que é o que acontece muitas vezes com o Capixaba e com o Marlon, por causa do potencial desses jogadores. Tá? Analisando os zagueiros aqui, pessoal. Vamos dar uma analisada nas médias. Quem são os top zagueiros em média? Léo Ortiz, não dá para a gente considerar muito, mas apesar da gente já conhecer o Léo Ortiz de longa data de Cartola, ele só tem 2 jogos, então são poucos números para analisar, mas ele está aqui em cima por causa das últimas pontuações que ele fez. Mas a gente tem o Cuesta, que é um monstro, a gente tem o Neres, até falei dele na última rodada, que é um zagueiro bom. Temos o Luan Patrick, que tem chance de SG, assim como o Léo Ortiz para esse jogo contra o Vasco. Temos o Adrielson, que é monstro, o Arboleda, o Tite. O time de Fortaleza não está vindo muito bem. O Nino não tem jogado, tá? Beraldo também, acho que dá para chegar até o Beraldo aqui. E um cara que está aparecendo muito bem agora é o Igor Rabelo, né, que tem sido titular nos jogos do Galo. Desde a época do Botafogo já era um cara bom, somente para desarme. Então vamos ficar de olho aqui, olha, Ortiz, Cuesta, Neres, Luan Patrick, Adriel, sem Arboleda, esse top 6 aqui, para a gente poder ver o que vai cruzar aqui, tá? Em termos de desarme, tá? O Tite aparece em primeiro, tá? Se tivesse uma boa fase seria ótima opção, tá? Mas a gente tem de novo o Cuesta aparecendo, Gomes não apareceu em média, porque esse ano o Gomes não está muito bom, mas está desarmando, né? Fez o gol contra o Fluminense agora, tá? E aparece alguns outros zagueiros aqui que não estavam no radar da média, como o Canu, que não vem jogando, o Mercado também não, o Brit é a mesma situação do Tite, mas o Beraldo e o Arboleda já aparecem aqui em número de desarmes, tá? Vamos dar uma olhadinha agora para gol. Gol a gente tem aqui o Murilo, isso é uma ótima opção se jogar. A gente tem o Nino, que não está jogando. Bruno Melo, zagueiro do Goiás, mas já aparece aqui Beraldo e Gomes de novo. E o Adrielson, né, quando a gente fala em termos de gols por causa da bola aérea, agora ele está ficando mais confiante para subir ali na hora do escanteio. É um cara que decola quando sobe para cabecear. É uma ótima opção. Tá? Assistência de zagueiro é difícil, são poucos. Tá? Então, assim, considerando a média desses jogadores e falando dessa rodada, a gente tem aqui Léo Ortiz, ótimo. Vitor Cuesta também. Adrielson também. Arboleda joga fora de casa contra o Flamengo. Como o Flamengo é um time que sempre faz gol em casa, é um pouco mais arriscado, mas é um cara que consegue recuperar a pontuação se perder ponto. Tá? O Murilo, do Palmeiras, se jogar. Igor Rabelo, ficar de olho nesse cara, joga muito também. E o Gustavo Gomes.
partindo para os meias, para a gente ver os meias que se destacam. A gente tem aqui, por média, né? Rafael Veiga, sempre mito de Cartola em primeiro. Arrascaeta em segundo. Vilha Sante. Gerson, como eu falei, bom para a rodada também. Evangelista, bom para a rodada também, por causa do meio-campo do Vasco. Bitelo, bom para a rodada pela ofensividade. O Juan, do Corinthians, é complicado porque às vezes ele começa no banco. Mas temos o Arias e o Zé Rafael, tá? Vamos até aqui, beleza? Então, Veiga, Arrascaeta, Vila Sante, Gerson, Evangelista, Bitelo, Juan, Arias, Zé Rafael, Eduardo e Gabriel Menino. Esses são os meias que mais se destacam do campeonato em termos de média. Vamos ver se algum desses meias desarma, né? Porque aí ajuda. Zé Rafael e Vilha Sante, Gabriel Menino. 3 jogadores que são bons de média e se destacam como desarme, né? Então a gente já fica aí. Mais um pouquinho aqui para baixo a gente tem o Arias, foi o que eu falei para esse jogo contra o Grêmio, que é uma boa opção, né? Então a gente vê em termos de gols, os meias que marcam gol. Aí já aparece de novo, Veiga, primeiro lugar. Vem Eduardo do Botafogo, que nos últimos 2 jogos não foi bem. Aí temos o Vilha Sante, Pikachu está numa péssima fase. Arrascaeta de novo e o Bitelo, né? E o Gerson está aqui de novo. E o Juan aparece aqui. Então a gente vê que esses jogadores, por que esses jogadores estão sempre sendo os mais escalados na rodada? Porque os caras são bons em vários scouts. Aí a gente parte aqui para assistência, né? Pô, assistência dos caras, Arrascaeta, Gerson, Evangelista, ótima opção, porque o cara é ladrão de bola, o cara é líder em assistência. Veiga, a gente já viu por média, a gente já viu por gol, e agora a gente está vendo por assistência, o potencial desse jogador para scout. Arias também, ó, Arias roubada de bola, média e agora aparecendo em assistência, por isso que está sendo sempre escalado. Cauli, garanto que se a gente tivesse feito esse vídeo aqui antes dessa rodada que passou, da 18, a gente teria escalado o Cauli. Né? Tá aqui o cara com 3 assistências, 1 gol, né? E tem 11 desarmes, não desarma muito. Mas o cara é bom de assistência e é bom de gol, e tem 1 gol. Né? Agora a gente vê também uma coisa interessante que também dá scout, que é faltas sofridas. Né? Os meias que sofrem mais falta aí, Bitelo, 50 faltas. Evangelista, olha isso. Um volante que rouba a bola, dá assistência e sofre muita falta. Excelente para Cartola, por isso que ele está sempre com média alta. O bom de a gente analisar esses números é que a gente entende por que esses caras estão sempre sendo escalados e por que eles são boas opções. Daí a gente vê o Gerson de novo do Flamengo, que eu já falei que é bom para esse jogo contra o time do São Paulo. O Arias, né? De novo, ó, o Arias aparecendo em mais um scout. Eu já falei de 4 scouts aqui e nos 4 o Arias estava. Né? Então, assim, pensar nisso na hora da gente escalar. O Zé Rafael está aqui um pouco mais embaixo, mas é um cara interessante também, sofre falta. É um volante que sofre falta. Né? Sofre mais falta do que o próprio Veiga. Olha isso. Né? Então, assim, isso é muito interessante. Finalização defendida. Os caras que, além de roubar a bola, chegam lá na frente. Ó, o Cauli de novo. Tá vendo? O Cauli é um meio-campo que mais chuta, que tem mais finalização defendida, que mais acerta o gol. Depois vem o Arias de novo, galera. Olha isso. O Arias outra vez. Aí vem o Veiga. Né? Vem o Evangelista de novo. Ou seja, cara, larga Evangelista no time, porque o cara é bom. Né? O cara tá sempre produzindo uma pontuação ali considerável. Então é bom a gente analisar esses números aqui, porque às vezes você fica querendo, preciso garantir uma pontuação ali, não quero arriscar muito. Pensa nesses caras, tá? Volta o vídeo depois aí, olha com calma, mas é muito interessante esses números. Vamos partir agora para atacante, tá? Atacantes, é incrível aqui o Hulk, cara. Incrível Hulk, a gente, literalmente. Né? Porque a gente vê aqui, ó, o Arthur Gomes está com a pontuação alta, mas jogou só 2 vezes, então não dá para você não ter uma amostragem boa. Mas o Hulk, 16 jogos, média de 8,51, beleza. Aí vem esse Rafael Ratão, que também está na mesma situação do Arthur Gomes. Né? Precisa de mais jogos para poder ver se realmente essa é a média dele. Aí você tem o Hulk, você tem o Soares, você tem o Marcos Leonardo, Diogo Oliveira do Coritiba, poucos jogos também, 3. Você tem o Dudu e o Caleri. Esses caras em termos de média, né? Aí vamos passar aqui para gol. Né? Primeiro, Hulk, 7 gols. Segundo, Marcos Leonardo,
terceiro, Sacha, quarto, Caleri, quinto, Arthur, Borbas, também 5 gols, Cano 5 gols, Robson 5 gols. Vamos até os caras que têm 5 gols. Aí nós já vimos o Hulk, o Marcos Leonardo e o Caleri e o Arthur em média, e já vimos eles também em gols, né? Vamos partir para assistência. A assistência, o Pavon se destaca muito, tem 4 assistências. Agora ele cobrou o pênalti também, que a gente não entende até agora como que o Pavon tomou a bola do Hulk e cobrou o pênalti, né? Mas deixa quieto. Temos aqui o Pavon com 4 assistências, Dudu com 3, Soares com 3, Hulk com 2, Luciano com 2, Marcos Leonardo com 2, Arthur com 2. Ou seja, galera, o Arthur, o Marcos Leonardo, o Hulk e o Dudu, eles já estão em 3 scouts aqui, tá? E o Soares começou a aparecer, beleza? Aí a gente vai aqui para faltas sofridas. Hulk, de novo, 56 faltas. Aí vem o Ademir com 50, mas é um cara que não pontua tanto, média de 3,36. Vem o Dudu outra vez, 38 faltas. O Soares apareceu de novo, 32 faltas. O Caleri de novo, 32 faltas. O Yuri Alberto, que não vai muito bem em gols, 31 faltas. Ou seja, Caleri, Soares e Hulk aparecem na maioria desses scouts. Beleza? Depois vamos, finalização defendida. Hulk de novo. Cara, por que o Hulk poderia ficar no time da primeira até a última rodada? Porque o cara produz scout de tudo, né? Então, assim, é um jogador que pode se dizer completo. E aí aparece o Soares de novo aqui, ó. Então, Hulk e Soares, os caras produzem muita média básica. Eu falei ontem, por exemplo, o Soares ele fez 4,50, né? O Hulk fez um gol. Tirando a pontuação tirando o gol do Hulk, ele faria a mesma pontuação do Soares. Ou se você fizer o contrário, botar um gol no Soares, ele faria a mesma pontuação do Hulk. Então são caras que, fazendo gol, é 12, 13 pontos. Se não fizer gol, 5 pontos, 6. Ou seja, vale muito a pena ter esses caras no time. Beleza? Mais jogadores que finalizam aqui. O Cano, mas não está vindo numa fase assim muito boa. A média dele está 4,56. Está difícil do Cano fazer gol. Mas o Caleri também é outro que já aparece aqui embaixo. De novo também, em termos de finalização, junto com o Luciano, que eu acho que o Luciano finaliza mais que ele, mas outro cara que aparece aqui é o Marcos Leonardo. Então eu acho que assim, um ataque que se você deixar, você vai sempre fazer mais de 15 pontos ali com os 3, Hulk, Soares e Marcos Leonardo, tá? Aqui não está aparecendo, ele não apareceu aqui, com certeza estaria, que é um cara também que está em 4, desses 5 scouts aqui, ele está em 4, é o Vitor Roque, tá? Então, se você pegar Hulk, Soares, Caleri, Hulk, Soares, Marcos Leonardo e Vitor Roque são jogadores assim praticamente perfeitos para scout de cartola. A gente passou por todos esses caras aqui, né? Espero que você tenha gostado. A gente está com 1h12 de vídeo. Eu vou fazer mais uma análise aqui que é a das partidas, tá? E aí vai ficar um vídeo completo. Não vai ter campinho, não vamos montar time agora, mas eu acho que para quem quer analisar a rodada, vai ficar um vídeo top aí. Vamos analisar os jogos, assim, vou passar rapidinho por cada jogo e ver o que os times têm feito fora e em casa para ajudar ainda mais aí na SG, galera que quer também aí para as apostas esportivas e pensar no que os times têm feito, é uma boa, tá? Primeiro jogo, Botafogo e Internacional, jogo do primeiro colocado contra o 12º, o jogo vai ser sábado, às 9 horas, no Engenhão, tá? Botafogo vem de exatamente 5 vitórias dentro de casa, tomou apenas um gol, que foi o gol contra o Coxa, ou seja, tem SG favorável e vitória muito favorável. Agora a gente tem que ver, porque nesses jogos aqui sempre teve gol do Tiquinho. O Botafogo, não sei se vai ter o Tiquinho para esse jogo. A gente não sabe o grau de lesão dele ainda, segunda-feira é muito cedo para saber, mas o Botafogo muito favorito. Pega um Internacional que não fez gol nos últimos 2 jogos que visitou, isso favorece ainda mais o SG do Botafogo, tá? E é um time que tem 2 vitórias como visitante, mas em cima de adversários fracos, que foram Coxa e América. Quando pegou adversários um pouco mais fortes, empatou ou perdeu, ou seja, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Bragantino. Então, olho no Botafogo para essa partida. Tá, pessoal? Próximo jogo, deixa eu só dar uma atualizada no site aqui, porque sempre acontece isso. Próxima partida, Galo e Bahia. Vamos ver os números aqui. O Galo não venceu em casa ainda, pessoal.
Olha, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Corinthians, empatou com o América Mineiro, empatou com o Braga, empatou com o Palmeiras, tá? Tomou gol praticamente, tomou gol em todos os jogos, né? Mas também fez gol. O Bahia é um time que não venceu nos últimos 5 jogos como visitante. Ou seja, o Galo, já que segurou o SG do São Paulo com ataque com Caleri e Luciano, pode segurar o SG contra o Bahia, tá? Bahia que muda muito de atacante, hora joga o Mingote, hora joga o Everaldo, tá? Não tem um ataque muito poderoso, tá? Então, assim, olho no SG do Galo contra o Bahia. Ó, os últimos 2 jogos, assim como o Internacional, o Bahia não fez gol, tá, pessoal? Pensa nisso. Grave isso aí, ó. 5 jogos como visitante, o Bahia só fez 2 gols. Olho no Galo para a próxima rodada. Vamos passar para o próximo jogo. Próximo jogo, Corinthians e Coritiba. O Corinthians dentro de casa só perdeu para o Bragantino, né? Então, timão forte aí dentro de casa, vivendo um novo momento, tá? Pega um Coxa que perdeu de 4-1 para o Botafogo, empatou com o Cruzeiro, ganhou do Goiás, perdeu para o Grêmio, perdeu para o Palmeiras. Ou seja, o único adversário que o Coxa ganhou foi o time do Goiás, né, que é um time que está lá na rabeira da tabela. Então, olho no time do Corinthians para esse jogo. A questão é como vai ser esse Corinthians sem o Roger Guedes. Tá? Então, assim, é um jogo que pode se pensar, se o Robson não jogar, eu não sei se ele vai jogar, no SG do Corinthians também. Time do Corinthians forte dentro de casa com zaga titular. Beleza? Olho nesse time do Corinthians para esse jogo aí. Partindo para o próximo jogo. Grêmio e Fluminense. Um jogo que eu creio que sai gol dos dois lados. Tá? A gente tem o Grêmio dentro de casa, que só perdeu para o Botafogo 2-0. Foi o único jogo que o time não marcou. O time do Grêmio dentro de casa é muito forte. 11 gols marcados, mas também sofre. Né? Fez 11 e sofreu 4. Só que o Fluminense está com muita dificuldade para marcar fora de casa. Né? Então, eu creio que o Fluminense marca, tá? Mas para tiro curto, a zaga do Grêmio pode ser uma zaga PSG. Quando a gente vê o time que não fez gol aqui fora de casa, o Fluminense tomou 3, 5, 6, 7 gols nos últimos 5 jogos, né? Galera, olha isso aqui, presta atenção. O time do Fluminense só fez gol no Goiás fora de casa. O Fluminense deu SG pro Botafogo, deu SG pro Corinthians, deu SG pro São Paulo e deu SG pro Curitiba. Preste muita atenção nisso. SG do Grêmio para a próxima rodada. Ah, todo jogo você está falando que é SG. Não, eu estou falando em cima dos números que a gente está vendo aqui. Né? Tu pega os adversários que não marcaram nas últimas 2 partidas. Time Fluminense está com Cano, que não vem indo bem. Tá? Então, assim, pensa nisso. 5 jogos fora, só 2 gols marcados. Tá? O Grêmio não tomou gol do Galo na última partida, que é um ataque forte, assim como é o ataque do Fluminense. Então fiquem ligados nisso aí, porque pode pintar uma surpresa nessa rodada também. Partindo aqui para o próximo jogo, América Mineiro e Goiás. Esse é um jogo que é muito parecido com o jogo do Bahia, com o jogo do América Mineiro na última rodada. Eu acho que sai gol para os dois lados. E atacantes desses jogos podem fazer diferença nas ligas. Né? Então, assim, eu sempre falo, e isso é uma coisa que eu vou levar. Eu acho que você sempre tem que ter um atacante que esteja fora do radar. Bota 2 ali, que a galera tá botando, mas tenta botar um cara que vai jogar nesses jogos aqui. Ó, se você for ver, time do América Mineiro, nos últimos 5 jogos dentro de casa, ó, 2, 4, 6, 7, 8 gols, tá? Marcou 8 gols. E sofreu, ó, 3, 5, 9 gols, né? Aí tu pega um Goiás que foi visitar e tomou 2, 4, 8. Então, assim, pode sair gol daqui, pode sair gol daqui. Né? O Goiás fez 5 visitando, mas não marcou contra o Cruzeiro, zaga fortíssima, né? Compreensível, mas fez 3 gols no Santos. Uma zaga fraca, como é a do América Mineiro. Então, assim, é provável que saia gol daqui, saia gol daqui. Né? Então, assim, se tem um jogo que a gente pode pegar atacantes, né, que podem definir uma liga, pode sair desse jogo que as zagas são fracas. Ah, Arte, qual que eu posso botar? Cara, a gente não vai falar de jogador hoje. Quando a gente for montar o campinho, a gente passa por esses caras. Mas fica ligado nesse jogo aqui.
beleza? Mais um jogo. Vamos partir aqui para Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo, Flamengo dentro de casa, invicto, né? Empatou com o América Mineiro no último jogo. A torcida criticou muito esse jogo. O time só tomou 2 gols em 5 jogos, defesa muito forte. Eu creio que se for Léo Pereira e Fabrício Bruno, é uma zaga muito forte. Pega um São Paulo que fez 3 gols em 5 jogos visitando. São Paulo não faz mais de um gol, né? Visitando, pelo menos analisando esses números aqui. Não tinha marcado contra o Cruzeiro nem contra o Bragantino. Marcou gol contra o Cuiabá. Tá? Se a gente considerar a zaga do Bragantino e a zaga do Cruzeiro com características parecidas jogando em casa, como é a zaga do Flamengo, tem chance de SG do Flamengo. Né? O São Paulo não fez gol no Galo dentro de casa, então na última rodada. Então vamos pensar nisso. São Paulo está jogando várias competições, assim como o Flamengo também, mas aí pesa o fato do Flamengo estar em casa e da zaga ser forte dentro de casa. Tá? Então vamos ficar ligado nesse jogo. Tá? São Paulo aqui nos últimos 3 jogos marcou 1 gol e o Flamengo nos últimos 3 jogos sofreu 1 gol só do América. Tá? Então, vamos ficar ligado nesse jogo aí também, Flamengo e São Paulo, que eu creio que deva ser um jogo de poucos gols também. Tá? Se for vitória do Flamengo aí, acredito em 1-0, não acredito em muitos gols nessa partida não, porque a defesa do São Paulo é uma defesa que sofre poucos gols, apesar de ter sofrido 2 do Galo, o segundo gol foi de pênalti. Fortaleza e Santos. Outro jogo também que é a mesma situação do América com Goiás, tá? Eu acho que o Marcos Leonardo faz gol nesse jogo. O time do Fortaleza está muito mal dentro de casa. Ó, se a gente for ver aqui, o Fortaleza venceu 2 partidas. Fortaleza perdeu para o Cuiabá em casa, perdeu de 3-0 para o Bragantino. Acho que o clima não tá bom. Depois que o Marinho foi para lá, o time também não se acertou, tá? Então, assim, olho no Marcos Leonardo para esse jogo. Tá? O Santos perdeu para o Fluminense, perdeu de 4-1 para o São Paulo, perdeu de 3-0 para o Cuiabá, perdeu não ganhou do Coxa e perdeu para o Bragantino. O time do Santos fora de casa fez 1 gol. Mas eu creio que nesses primeiros jogos aqui o Marcos Leonardo não jogou, porque ele estava fora. E o time do Fortaleza tomou 4 gols nos últimos 4 jogos. Então, assim, pode sair gol para os dois lados, né? Então, se for o Lucheiro que vai jogar, é o cara do pênalti, pode ter gol. Falei que não é falar de jogador, mas não tem como. Né? Mas eu creio que o Marcos Leonardo pode ser uma boa, o Mendonça pode ser uma boa, né? Mas ficar de olho no Fortaleza, porque é um time que tomou 10 gols em 5 jogos visitando. Realmente é um time fraco. A gente já vê aqui o Galhardo e o Lucheiro, né? É cedo ainda para analisar a escalação. Mas ficar de olho que aqui também é um jogo como o América e Goiás, que pode decidir liga. Né? Acho que um terceiro atacante saindo desses 2 jogos aqui pode ser uma boa opção. Beleza, galera? A gente tem que aprender a pensar um pouco fora da caixa, porque os times se repetem muito. E depois que a rodada passa, você fica, eu não botei o Davidson. Pô, podia ter botado o Davidson. A gente vai falar dele aqui daqui a pouco. Bragantino e Vasco. Bragantino dentro de casa, olha aqui, pessoal. Bragantino não tomou gol nos últimos 5 jogos. É igual o Botafogo. E pega um Vasco que nos últimos 4 jogos fez 2 gols, considerando os 5 jogos fez 4. Tá? Esse atacante, eu já falei, esse atacante do Vasco é um cara muito goleador. Né? Então, assim, tem que pensar nesse cara, porque ele pode fazer gol. Eu acredito que o Sebastião Ferreira não deva ser titular no próximo jogo. Por quê? Porque o ataque é o Sebastião Ferreira e o Peck. O Peck tem mais característica de lado de campo e eu acho que vai dar bom o Peck pelo lado de campo com Veguete, acho que é Veguete o nome do atacante, ali centralizado como homem de referência, né? O Sebastião não é um cara tão assim, um cara de área. O Veguete, se eu não me engano, ele parece um pouco com o Caleri em relação ao posicionamento, né? Então, assim, se você pensar ali Luciano e Caleri, você pensaria em Gabriel Peck e esse atacante novo. Pode dar bom, né? Mas tá difícil fazer gol no Bragantino. E o Vasco sofreu 6, 8, 10, 13 gols como visitante. Né? Então, pensar no Sacha, pensar no Borba, que não fez gol na última partida, pode dar muito bom. Né, cara? Só que o Bragantino não fez gol nos últimos 2 jogos, mas pegou zagas fortes, como São Paulo, que aí você pode considerar como um clássico local, e o Inter.
né? Então, assim, bom pensar nisso. Até esse jogo aqui, ó, Bragantino e Inter, em termos de ataque e defesa, vai ser muito parecido com o jogo Botafogo e Inter, né? Então, pode pintar um 0 a 0 aqui também, entre Botafogo e Inter, é bom a gente ficar ligado. Então, aqui, ó, olho no Sacha, porque a zaga do Vasco toma muito gol. Não tomou contra o Grêmio, mas foi porque o Grêmio foi incompetente ali, em pelo menos umas 2 bolas que podia ter feito gol no Vasco. Beleza, galera? Vamos partir para o último jogo. Último jogo. Esse jogo não vai valer. Ah, legal. O jogo não vai ter Davinho nessa rodada, acho que todo mundo ia gostar de escalar ele, né? Mas até falei pra caramba do time do Atlético Paranaense nas análises, mas beleza. Como a live, o vídeo não foi nada programado, a gente para aqui no time do Bragantino, jogo com Bragantino e Vasco. E não, o jogo do CAP e do Cuiabá não vai valer para a rodada porque vai ser na terça-feira. Galera, foi esse o vídeo, essa análise aí. Espero que vocês tenham gostado. Abri o vídeo aqui, comecei a gravar, não planejei nada, para ser uma parada bem espontânea. Queria chamar você para vir para o nosso grupo de WhatsApp. Todas as nossas dicas são grátis, a galera tá mitando lá. Como eu sempre falo, a gente tem top 500, tem tudo. A galera muito bem ranqueada lá. Temos a nossa liga mensal. E a gente quer que vocês venham mitar com a gente também aqui. A gente está lutando para chegar a 1.000 inscritos aí e a gente conta com o like de vocês, com a divulgação do vídeo. Desejo boa sorte para vocês. Foco aí na última rodada. Boa sorte para quem está buscando aí a vitória nas ligas de turno. Tamo junto, vem para o nosso grupo que a gente vai ajudar você. Forte abraço, fique na paz, Deus abençoe.